Deus em Cristo seja louvado. Amados irmãos, em Cristo Jesus, nosso Senhor e Mestre, queridos irmãos, vocês vão ouvir uma mensagem que vocês nunca ouviram nas redes sociais. Os irmãos nunca imaginam ou nunca imaginaram que tipo de mensagem vão ouvir agora no seu celular, no seu notebook, no seu tablet, na sua TV. Os irmãos já sabem que tem várias traduções de Bíblias, mas nunca ouviram falar nesta tradução desta Bíblia e quem traduziu esta Bíblia. Vou lhes apresentar a Bíblia traduzida por João Ferreira de Almeida, que é reconhecida, ou a mais reconhecida. Mas esta Bíblia que eu vou lhe apresentar agora ainda não foi reproduzida, ou seja, não foi traduzida em papel. Ela foi traduzida somente em palavras, em pensamentos e em obras. E quem traduziu esta Bíblia, somente uma palavra, vocês não vão entender, mas talvez até vão entender no decorrer da mensagem. E quem traduziu esta Bíblia somente em palavras, não foi homens letrados. Vamos mostrar quem foi que traduziu esta Bíblia, ou esses tradutores desta Bíblia. Esta Bíblia foi traduzida pelo ministério de uma denominação religiosa chamada CCB, que tem a sua sede mundial no Brás, em São Paulo. Para a sua Bíblia, traduzida por João Ferreira de Almeida, João capítulo 14, versículo 6. Jesus Cristo disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim." Agora você vai ouvir a Bíblia traduzida pelo ministério da CCB do Brás. Eles traduziram mais ou menos este versículo assim: "Eu, a CCB do Brás, sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém entra no céu se não for por mim." Ou seja, pela CCB do Brás. Essa é a tradução da Bíblia traduzida pelo ministério da CCB do Brás. Passei 30 anos ouvindo os irmãos testemunhar, dizendo que eu agradeço a Deus por Ele ter me chamado neste caminho santo, ou neste santo caminho. Quando um irmão está citando o caminho santo, não está se referindo ao Senhor Jesus Cristo, está se referindo à denominação CCB, como caminho santo. Essa é a linguagem da Bíblia traduzida pelo ministério da CCB do Brás. Que ninguém entra nos céus se não for pela CCB do Brás. Não há outro caminho para se chegar nos céus se não for pela CCB do Brás. Vamos a outra passagem da Bíblia traduzida por João Ferreira de Almeida. João capítulo 1, versículo 16 e 17. Que está escrito assim: "Pois todos nós recebemos da plenitude de Deus graça sobre graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade veio por Jesus Cristo." Agora os irmãos vão ouvir este mesmo versículo traduzido pelo ministério da CCB do Brás. Então eles traduziram mais ou menos assim, este versículo. Porque nós, do ministério da CCB do Brás, recebemos da parte de Deus uma revelação que a verdadeira graça de Deus não é Jesus Cristo. A verdadeira graça de Deus é a CCB do Brás. A CCB do Brás é a única graça. Não tem outra graça além da CCB do Brás. Quem não se agregar a esta graça, chamada CCB do Brás, não entra no reino dos céus. Esta é a única graça que leva aos céus. Todos que se batizarem no batismo da CCB do Brás e não permanecerem e caírem da graça, não entram nos céus, porque saíram da verdadeira graça de Deus. Essa é a versão traduzida pelo ministério da CCB do Brás, que não está
batendo com a tradução João Ferreira de Almeida. Vamos a outra passagem da Bíblia João Ferreira de Almeida. João capítulo 10, versículo 9. Jesus Cristo disse: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á. Este mesmo versículo traduzido pelo Ministério da CCB do Brás. Eles dizem: a CCB do Brás é a porta do céu, não tem outra porta para se entrar no céu. A CCB do Brás é a única porta para se entrar nos céus. Quem quiser entrar nos céus tem que procurar a CCB do Brás. Quem não vier para a CCB do Brás não entra no céu. A porta do céu é a CCB do Brás. Vamos ouvir mais uma passagem da Bíblia traduzida por João Ferreira de Almeida. Mateus 23, versículo 8. Disse o Senhor Jesus Cristo: vós, porém, não queirais ser chamado Rabi ou Mestre, porque um só é o vosso Mestre, e todos vós sois irmãos. Vamos ouvir este mesmo versículo traduzido pelo Ministério da CCB do Brás. Só é nossos irmãos os que são batizados no santo batismo da CCB do Brás, pelos santos anciãos do Brás. Ou os anciãos ordenados pelos anciãos do Brás. Só é válido o batismo se for rebatizado pelos anciãos da CCB do Brás. Qualquer batismo feito fora da CCB do Brás não tem nenhuma validade. Os anciãos da CCB do Brás não consideram outro batismo fora da CCB do Brás e nem consideram os batizados em outras igrejas como irmãos. Só é considerado irmãos se for batizado na CCB do Brás, pelos anciãos da CCB do Brás. Essa é a tradução de Mateus 23, 8, traduzido pelos anciãos da CCB do Brás, que não bate com a tradução João Ferreira de Almeida. Vamos ouvir outra passagem da Bíblia traduzida por João Ferreira de Almeida. Mateus, capítulo 28, versículo 18 a 20. Disse o Senhor Jesus Cristo: foi-me dado todo o poder e toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vamos ouvir a tradução dos anciãos da CCB do Brás. Este batismo somente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo não tem validade. Jesus Cristo se equivocou quando ordenou este batismo somente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O verdadeiro batismo é este, que os anciãos da CCB do Brás ministram em nome de Jesus Cristo e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os anciãos da CCB do Brás pregam com toda a convicção que quem não se batizar no batismo criado pelos anciãos da CCB do Brás não entra no reino de Deus. O único meio de se entrar nos céus é se batizar no batismo da CCB do Brás e permanecer até o fim da sua vida terrena na CCB do Brás. Se batizar no batismo da CCB do Brás e não permanecer até o fim da sua vida terrena, a CCB do Brás perde a salvação e o direito de entrar no reino dos céus, porque saiu da graça de Deus. Para o ministério da CCB do Brás, a salvação não é o Senhor Jesus Cristo. A salvação está na CCB do Brás. A graça de Deus não é o Senhor Jesus Cristo, é a instituição CCB do Brás. Para o ministério da CCB do Brás, todos que não aceitarem o batismo da CCB do Brás estão condenados e sem salvação, porque o Salvador não é o Senhor Jesus Cristo, é a instituição CCB do Brás. Tem pastores de outras igrejas que são hipnotizados pelo ministério da CCB do Brás, pisam as ordens do Senhor Jesus Cristo, de Mateus 28, 18 a 20, e se batizam do batismo da CCB do Brás.
para garantir a sua entrada no reino dos céus, com todos que são hipnotizados pelos anciãos e pela sua membresia. Comem uma cebola pensando que estão comendo uma maçã. Eu sou testemunho ocular de um mágico que hipnotizava a mente das pessoas, que a pessoa comia uma cebola pensando que estava comendo uma maçã. Os anciãos do Braz são mágicos e hipnotizam a mente das pessoas para eles comerem uma cebola pensando que estão comendo uma maçã. Quem pode convencer o ministério da CCB do Braz que eles estão pisando o Filho de Deus e expondo ao vitupério? Conforme Hebreus 10 e 29. Ensina o batismo somente em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E eles dizem que este batismo é inválido. Então está profanando o sangue do pacto com que foi santificado e está ultrajando o Espírito da graça de Deus. Irmãos, vocês já imaginaram o castigo que vão receber o ministério da CCB do Braz e sua membresia por profanar o Espírito da graça de Deus? Anulando o batismo ordenado por Jesus Cristo em Mateus 28, 18 a 20? Segundo o que nós lemos em Hebreus 10 e 28, o castigo ainda é maior do que o castigo da lei de Moisés para os que profanarem as ordens do Filho de Deus aqui na terra. De que o castigo da lei de Moisés? Irmãos, parem e pensem em uma heresia sem tamanho que o ministério da CCB do Braz ensina para a sua membresia. Para o ministério da CCB do Braz, o Filho de Deus não estava correto na ordenança do batismo somente em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O ministério dos anciãos da CCB do Braz ensinam no dia de batismo para quem está ouvindo no dia, ali na igreja. Sem este batismo, nenhuma alma entra no reino dos céus. Isso quer dizer que quem não se batizar no batismo da CCB do Braz já está condenado ao fogo eterno. Assim afirma a doutrina da CCB do Braz. Depois desta mágica, aplicada pelos anciãos no dia do batismo, centenas de almas hipnotizadas se batizam para ter o seu passaporte e o direito de entrar no reino dos céus pelo batismo da CCB do Braz. Agora, depois do batismo, estão obrigados a obedecer todos os tópicos de ensinamentos doutrinários dos anciãos da corte do Braz. Irmãos, vocês sabiam que existe duas Romas? Uma Roma na Itália e outra Roma aqui no Brasil? Estas duas igrejas são mãe e filhas. A mãe tem a sua sede mundial na Itália e a filha tem a sua sede mundial no Brasil, na capital de São Paulo, Brasil. A Igreja Católica Romana e a Congregação Cristã do Brasil, estas duas igrejas pisam a ordem do Filho de Deus no batismo. A Igreja Católica Romana pisa a ordem do Filho de Deus, porque batizam crianças que não têm nenhum pecado. A CCB do Braz batizam os pecadores hipnotizados sem saber o que estão fazendo. Vão se batizar comendo uma cebola, ou seja, vão se batizar com uma cebola na sua boca, mastigando a cebola pensando que estão mastigando uma maçã. No dia que o Senhor Jesus Cristo desfizer a mágica feita pelos anciãos da CCB do Braz, aí é que as pessoas descobrem que passou a vida inteira comendo uma cebola, pensando que estava comendo uma maçã. Eu, pregador desta mensagem, sou vítima desta mágica dos anciãos da CCB do Braz. Eu posso aconselhar para todos os que me ouvem
através do meu canal no YouTube, Atalaia da Última Hora, Irmão Ferreira. O que me levou a conhecer a verdade e a verdade me libertar do hipnotismo foi ler as Escrituras Sagradas. Somente as Escrituras Sagradas têm o poder de desfazer este hipnotismo dos anciãos da CCB do Brás. Se eu não tivesse me aprofundado nas Escrituras Sagradas, nunca tinha descobrido que eu estava comendo uma cebola, pensando que estava comendo uma maçã. Hoje tenho consciência que comia uma cebola, pensando que estava comendo uma maçã. No dia em que abri as Escrituras Sagradas em João, capítulo 8, versículos 32 e 36, em que o Senhor Jesus Cristo dizia para mim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Quando ouvi estas santas palavras do Senhor Jesus Cristo, a mágica que os anciãos do Brás tinham feito foi desfeita na mesma hora. Abri os olhos, abri a boca, joguei a cebola para fora, com a boca ardendo por causa da cebola que eu estava comendo. Há quase 30 anos, o Senhor Jesus Cristo disse para mim: meu filho, você está com a boca ardendo? Eu disse: sim, Senhor, estou com a boca ardendo. O Senhor me disse: eu sou a água da vida, beba da minha água e lave bem a sua boca, que nunca mais sua boca vai arder. Joguei a cebola fora, lavei a boca com a água da vida que o Filho de Deus me deu a beber e nunca mais tive sede, porque todos que beberem da água que o Senhor Jesus Cristo dá, nunca mais volta a ter sede, porque esta água jorra para a vida eterna, disse o Senhor Jesus Cristo em João capítulo 4, versículo 1 a 30, e Apocalipse 22, 16 e 17. Eu, Jesus Cristo, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas em favor das igrejas antes de tocar a última trombeta. Eu sou a raiz e a geração de Davi, e o Espírito e a noiva dizem: vem, e quem ouve diga: vem, e quem tem sede venha, e quem quiser receba de graça a água da vida. Você que ainda está com a boca ardendo da cebola que você passou muitos anos mastigando, diz o Senhor Jesus Cristo: eu sou a água da vida, quem de mim beber nunca mais terá sede. É tirar o gosto da cebola da sua boca, que você passou muitos anos mastigando, venha à fonte das águas. E esta fonte das águas vivas não se encontra em nenhuma denominação religiosa aqui na terra. Diz o Senhor Jesus Cristo para as denominações religiosas de toda a face da terra: o pecado das religiões cheirou mal na presença de meu Pai. O incenso das religiões está cheirando mal nas narinas de meu Pai. E em breve, o meu Pai Celestial vai pedir conta com toda esta geração que profanam o meu sacrifício que eu fiz na dura cruz do Calvário. Para as denominações religiosas, o meu sacrifício na cruz do Calvário foi em vão. Todas as denominações religiosas profanam o meu sacrifício. Diz o Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Diz o Senhor Jesus Cristo para uma instituição religiosa que tem o seu nome de fantasia, CCB, Congregação Cristã no Brasil. Vocês que fazem parte do ministério desta instituição religiosa, vocês enganam as minhas almas que têm sede de salvação. Vocês criaram um batismo pisando com os vossos pés as minhas palavras ou as minhas ordens. Eu ordenei um só batismo em Mateus 28, 18 a 20. Todos os que batizarem em outro batismo, além do batismo que eu ordenei, estão pisando as minhas ordens.
ou pisando as minhas palavras, que eu deixei escrito em Mateus 28, 18 a 20. Diz o Senhor Jesus Cristo para o ministério da CCB do Brás: vocês não temem aquele grande dia em que vocês vão ter que passar no meu tribunal para prestarem conta de todas estas desobediências de vocês às minhas palavras? Diz o Senhor Jesus Cristo para o ministério da CCB do Brás: eu desaprovo todas estas doutrinas e preceitos criados por vocês na terra. Veja Mateus 15, versículos 7 a 19. Diz o Senhor Jesus Cristo para o ministério da CCB do Brás: vocês erram tanto por não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Mateus 22 e 29. Se o ministério da CCB do Brás conhecesse as Escrituras, não diziam que a instituição CCB do Brás é a graça de Deus, porque as Escrituras Sagradas comprovam que a única graça de Deus aqui na terra é o seu Filho Jesus Cristo. E esta graça maravilhosa Deus não dá a nenhuma instituição religiosa aqui na terra. Vamos mostrar para os nossos irmãos e ouvintes como a CCB do Brás tem tudo em comum com a Igreja Católica Romana. Por isso, a Igreja Católica Romana é a mãe e a CCB do Brás é a filha. Veja se não é semelhante uma com a outra. A Igreja Católica Romana tira a glória e o poder que só ao Senhor Jesus Cristo pertence para dar a Maria, sua mãe. A CCB do Brás faz pior do que a Igreja Católica Romana. Ainda bem que a Igreja Católica Romana tira a glória e o poder que só ao Senhor Jesus Cristo pertence para dar a sua mãe Maria. Isso é grave, mas não é gravíssimo como a CCB do Brás faz. Todo o poder e autoridade foi dado pelo Pai Celestial. Ele entregou ao seu Filho Jesus Cristo. O ministério da CCB do Brás tira toda esta autoridade, este poder que Deus entregou ao seu Filho Jesus Cristo. Eles tiram este nome de graça de Deus para dar à instituição CCB do Brás. Isso não é grave, é gravíssimo diante de Deus, nosso Pai Celestial. Chamar uma instituição religiosa de graça de Deus, uma instituição religiosa registrada com CNPJ de verdadeira graça de Deus, isso é gravíssimo. Esta é a única graça de Deus na terra. Assim prega o ministério da CCB do Brás. Conforme os ensinamentos do ministério da CCB do Brás, essa é a verdadeira graça de Deus. Fora dela não há outra graça. Deus tirou do seu Filho Jesus Cristo todo o poder e autoridade e transferiu para a instituição religiosa chamada CCB do Brás, que tem o seu nome ou sua sede mundial no Brás. O poder de salvar, que só o seu Filho Jesus Cristo pertence, foi transferida para a instituição religiosa que tem o seu nome de fantasia Congregação Cristã do Brasil. Biblicamente, a verdadeira graça de Deus é o seu Filho Jesus Cristo, mas o ministério da CCB do Brás diz que a verdadeira graça de Deus é a CCB do Brás, e fora dela não há outra. O ministério da CCB do Brás e as suas membresias, os seus alienados, não aceitam que a verdadeira graça de Deus seja o Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Para o ministério da CCB do Brás e os seus alienados, as Escrituras Sagradas não são verdadeiras, porque diz que a verdadeira graça de Deus é o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, como está escrito em João 1, 16 e 17. As Escrituras Sagradas descartam toda a possibilidade da CCB do Brás ser a verdadeira graça de Deus aqui na terra. O que eu posso afirmar para os irmãos e ouvintes que a instituição religiosa CCB do Brás é uma instituição religiosa antibíblica e anticristã,
que resiste às Escrituras Sagradas e todos os ensinamentos e doutrinários do Senhor Jesus Cristo, que ficou escrito nas Escrituras Sagradas, para que os seus seguidores se orientem pelo que está escrito nas Escrituras Sagradas. Ninguém se torna um seguidor de Jesus Cristo se não conhecer as Escrituras Sagradas. Vejam as palavras do próprio Jesus Cristo em João 5, 43 a 47. Disse Jesus Cristo: eu vim em nome de meu Pai, e vocês não me receberam. Vem outro no seu próprio nome, vocês recebem com muito mais alegria do que a mim. Diz o Senhor Jesus Cristo para o ministério da CCB do Brás e seus alienados: eu vim em nome de meu Pai como a verdadeira graça de Deus, e vocês não me recebem. Surge na terra uma instituição religiosa dizendo que é a verdadeira graça de Deus, e vocês recebem como verdadeira graça de Deus. O Senhor Jesus Cristo manda dizer para o ministério da CCB do Brás hoje e para os seus alienados: vocês têm uma escolha. Hoje, quem vocês vão escolher? A verdadeira graça de Deus, que é o seu Filho Jesus Cristo, ou vão escolher a falsa graça de Deus, que é a CCB do Brás? Vamos mostrar dois povos no juízo final. Mateus 25, 31 a 46. Aqui o Senhor Jesus Cristo mostra um povo da verdadeira graça de Deus e um povo da falsa graça de Deus. O povo da verdadeira graça de Deus vão ficar à direita do Filho de Deus, que é a verdadeira graça de Deus. O povo da falsa graça de Deus vão ficar à esquerda do Filho de Deus, que é a verdadeira graça de Deus. O povo da verdadeira graça de Deus, o Filho de Deus, vai chamar de benditos de meu Pai. O povo da falsa graça de Deus, o Filho de Deus, vai chamar de malditos praticadores de iniquidade. Ai de mim se eu não disser a verdade que eu ouvi. Ai de mim se eu me calar quando Deus me manda falar. Estamos limpos do sangue de todo o ministério da CCB do Brás e os seus alienados que ouviram o recado de Deus e não deu crédito. Eis a voz dos teus atalaias da última hora, de volta à palavra original. Assim diz o Senhor Jesus Cristo: sou eu que confirmo as palavras dos meus servos e cumpro os conselhos dos meus mensageiros. Esta é a verdadeira graça de Deus, nela permanecei até a minha volta, diz o Senhor Jesus Cristo, em Apocalipse 1, versículo 7. O Senhor Jesus Cristo está voltando e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Irmãos e ouvintes, já imaginaram o lamento destes líderes religiosos naquele grande dia que se aproxima e está bem perto? O Senhor Jesus Cristo avisou quando ele esteve nesta baixa terra deste lamento daquele grande dia. Veja Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23. Já imaginaram, irmãos, o lamento dos anciãos e de sua membresia naquele dia? Dizendo: Senhor, Senhor, nós pertencia à tua graça na terra. Os anciãos se lamentando e dizendo: Senhor Jesus, eu sou ancião da tua graça na terra, eu congreguei na verdadeira graça de Deus na terra. Eu expulsei os demônios em teu nome, eu fiz milagres em teu nome, eu preguei em teu nome. Sabe qual é a resposta do Senhor Jesus Cristo para os anciãos e para a sua membresia naquele dia? Não vos conheço, não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Os religiosos, em geral, pensam que vão entrar no reino de Deus só porque chamam Jesus Cristo de Senhor, Senhor. Jesus Cristo disse: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, vai entrar no reino de Deus. Só vai entrar no reino dos céus os que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus, disse o Senhor Jesus Cristo. Eu pergunto para os irmãos e ouvintes: os anciãos da CCB do Brás fazem a vontade de Deus para merecerem entrar nos céus? A membresia da CCB do Brás fazem a vontade de Deus para merecerem entrar nos céus?
Será que os anciãos da CCB do Brás e sua membresia sabem o que é fazer a vontade de Deus? Eu acredito que os anciãos e sua membresia não sabem o que vem a ser fazer a vontade de Deus aqui na terra. Fazer a vontade de Deus para os anciãos da CCB do Brás e para a sua membresia é obedecer a todos os tópicos criados pelo Ministério da CCB do Brás. Fazer a vontade de Deus é não transgredir nenhum tópico criado pelos anciãos da CCB do Brás. Os anciãos e a membresia da CCB do Brás nunca tiveram uma ideia o que é fazer a vontade de Deus aqui na terra. Os irmãos e ouvintes já imaginaram o lamento dos anciãos e da sua membresia se lamentando na presença do Senhor Jesus Cristo, dizendo, naquele dia, e perguntando para o Senhor Jesus Cristo: Senhor Jesus, por que nós estamos sendo condenados ao fogo do inferno? Sabe qual é a resposta do Senhor Jesus Cristo para os anciãos da CCB do Brás e para a sua membresia? Todas estas respostas do Senhor Jesus Cristo estão nas Escrituras Sagradas, mas o ministério da CCB do Brás e sua membresia não acreditavam nestas palavras do Senhor Jesus Cristo que está nas Escrituras Sagradas. Veja a resposta do Senhor Jesus Cristo para o ministério e para a sua membresia naquele grande dia. Mateus 25, 41 a 46. Veja que o povo da falsa graça de Deus vão ficar à esquerda do Senhor Jesus Cristo naquele grande dia. Então, eis a resposta do Senhor Jesus Cristo para o povo da falsa graça de Deus. Jesus Cristo vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então o povo da falsa graça de Deus vão dizer para o Senhor Jesus Cristo: por que estamos sendo condenados ao fogo eterno? O Senhor Jesus Cristo vai responder para o povo da falsa graça de Deus naquele dia: vocês estão sendo condenados ao fogo eterno por muitos motivos. O maior motivo que levou vocês hoje a entrarem no fogo eterno é a falta de amor para com o seu próximo e seus irmãos da própria igreja que vocês congregam. A causa principal que levou vocês ao fogo eterno é porque eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e vocês não me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês não me acolhestes. Estava nu e vocês não me vestiram. Estava enfermo na prisão e vocês não foram me visitar. Então o povo da falsa graça de Deus vão perguntar para o Senhor Jesus Cristo: Senhor, quando te vimos com fome e não te demos de comer? Quando te vimos com sede e não te demos de beber? Quando te vimos forasteiros e não te acolhemos? Quando te vimos nu e não te vestimos? Quando tu estiveste preso e nós não fomos te visitar ou te ver? Veja a resposta do Senhor Jesus Cristo para o povo da falsa graça de Deus naquele dia, ou para o povo da graça maravilhosa naquele dia. Em verdade eu vos digo, todas as vezes que vocês deixaram de fazer estas coisas a um dos meus pequeninos, foi a mim que vocês deixaram de fazer. O povo da falsa graça de Deus, ou seja, da falsa graça maravilhosa, como diz eles, vão dizer para o Senhor Jesus Cristo: nós nunca fizemos isto, Senhor. Nunca fizemos isto contigo. O Senhor Jesus Cristo vai dizer: vocês já esqueceram dos pobres que vocês deixaram de suprir as suas necessidades? Quantos pobres passando fome no meio da vossa irmandade, e vocês arrecadando milhões e milhões em dinheiros para fazer construções luxuosas de templos faraônicos para se apresentarem para a sociedade? Vocês pensavam que todas estas coisas, tudo isso, não estava sendo escrito no livro das culpas, para que hoje vocês prestem conta comigo no meu tribunal? Vocês nunca imaginaram na prestação de contas?
Vocês nunca imaginaram que todas as injustiças que vocês faziam com os meus pequeninos na terra estavam sendo anotadas nos livros das culpas? Os vossos nomes não estão escritos no livro da vida. Só estarão escritos no livro da vida os que me seguiram na terra, os que fizeram a vontade de meu Pai na terra. Esses sim, os seus nomes estarão escritos nos céus. Irmãos e ouvintes, a partir de hoje, o Ministério da CCB do Braz e sua membresia e seus alienados estão sendo avisados como vai ser o juízo de Deus naquele grande dia. Todas as vezes que o Ministério da CCB do Braz despreza um irmão, está desprezando o próprio Jesus Cristo. Todas as vezes que vocês condenam um inocente, estão condenando o Senhor Jesus Cristo. Todas as vezes que vocês do Ministério da CCB do Braz faziam acepção de pessoa entre pobres e ricos, vocês estavam carimbando o passaporte para vocês entrar no inferno de fogo ardente, aonde o bicho não morre e o seu fogo nunca se apaga. O Senhor Jesus Cristo disse: com a medida com que vocês medires os outros, vos medirão a vós também. Vocês sabiam que o Ministério da CCB do Braz tem 2 pesos e 2 medidas? Tem o peso do rico e o peso do pobre. Tem a medida do rico e a medida do pobre. Os irmãos sabiam que o Ministério da CCB do Braz é guiado por 3 espíritos e cada espírito tem um nome? O primeiro espírito tem o seu nome de prepotência, o segundo espírito tem o seu nome de arrogância, o terceiro espírito tem o seu nome de soberba. O espírito da prepotência é terrível. Este espírito dá poder aos anciãos para hipnotizar até a mente das pessoas, para eles acreditarem que a verdadeira graça de Deus é a CCB do Braz. Somente uma mente hipnotizada pode acreditar que a CCB do Braz é a verdadeira graça de Deus. Com o Ministério da CCB do Braz e com a sua membresia e seus alienados, cumpre-se a profecia de Paulo na sua segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10 a 12. Como os anciãos da CCB do Braz não querem obedecer à verdade, Deus permite que eles creiam na mentira, pensando que estão crendo na verdade. Somente o Espírito Santo pode fazer o Ministério da CCB do Braz acreditar que a CCB do Braz não é a verdadeira graça de Deus aqui na terra, mas sim uma seita religiosa. O primeiro sinal de que a CCB do Braz é uma seita é não crer nas Escrituras Sagradas como infalível palavra de Deus. Eles creem que na Bíblia Sagrada apenas contém a palavra de Deus. Nós sabemos que o Ministério da CCB do Braz não crê nas Escrituras Sagradas como inspiração divinas. Por quê? Se crescem na Bíblia como inspiração divinas, não agiam da maneira que eles agem com os irmãos que se afastam da CCB do Braz. Eles o consideram como inimigos e condenados, negando até uma saudação com a paz de Deus para estes irmãos que se afastam da CCB do Braz. Saiu da CCB do Braz, não podem mais dar nenhum bom dia, porque se falar com estes irmãos rebelados, assim diz eles, se contaminam com os condenados. Por isso, é ensinado pelo ministério a não ter comunhão com quem sai da CCB do Braz. Vamos ouvir o que Paulo nos ensina e nos aconselha a considerar os irmãos que se afastam da comunhão da igreja. Veja 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 13 a 15. Eu te pergunto a você, que é alienado da CCB do Braz, o ministério da CCB do Braz obedece aos ensinamentos do apóstolo Paulo? Paulo disse: todavia, não considereis esses irmãos que saem das igrejas como inimigos, mas considerais como irmãos. O ministério da CCB do Braz e sua membresia e seus alienados não consideram os irmãos
que sai da CCB do Brás, eles não consideram como irmãos, mas sim como inimigos, e nega uma saudação com a paz de Deus para esses irmãos. Eu estou mentindo ou estou falando a verdade? O Senhor Jesus Cristo e os seus apóstolos ensinaram que todos nós somos irmãos, independente do credo religioso que alguém professe. Mateus 23:8. O ministério da CCB do Brás desconhece a doutrina do Senhor Jesus Cristo e dos seus apóstolos. Irmãos e ouvintes, ouçam as palavras do Senhor Jesus Cristo. Vocês sabiam que este Senhor Jesus da CCB do Brás não é o Cristo das Escrituras Sagradas? Vocês sabiam, ou sabem me responder por que o ministério não coloca o nome completo do Filho de Deus, Senhor Jesus Cristo, e colocaram somente em nome do Senhor Jesus? Foi uma ordem que o ministério recebeu por revelação, que não colocasse em nome do Senhor Jesus Cristo, mas somente em nome do Senhor Jesus. Estes três espíritos que revelam tudo para o ministério da CCB do Brás não podem se envolver com o nome de Cristo. Pelos atos que praticam o ministério da CCB do Brás, se vê que eles negam a Cristo. Eles só conhecem o Senhor Jesus. Este Senhor Jesus da CCB do Brás não tem nenhuma comunhão com o Senhor Jesus Cristo das Escrituras Sagradas. Compare os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo das Escrituras Sagradas com os ensinamentos do Senhor Jesus da CCB do Brás. Isso você só descobre quando você examina as Escrituras Sagradas com a guia do Espírito Santo ou com a guia do Espírito de Jesus Cristo. Veja o que Paulo diz em Efésios capítulo 5, versículo 14. Pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te entre os mortos, que Cristo te esclarecerá, ou Cristo te iluminará. Quem é o Senhor Jesus da CCB do Brás? Este Senhor Jesus da CCB do Brás não é o Senhor Jesus Cristo das Escrituras Sagradas. O nome deste Senhor Jesus da CCB do Brás é revelado pelas Escrituras Sagradas, que o nome correto do Senhor Jesus da CCB do Brás é reconhecido pelas Escrituras Sagradas como Deus desse século, conforme disse o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 1 a 7. Irmãos e ouvintes, este Senhor Jesus da CCB do Brás cega os entendimentos do ministério da CCB do Brás e da sua membresia para eles não entenderem que este Senhor Jesus não é o Filho de Deus. O Senhor Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Paulo disse: se o nosso evangelho ainda está encoberto, é naqueles que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do evangelho de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Irmãos e ouvintes, enquanto as pessoas crêem neste Senhor Jesus da CCB do Brás, os seus olhos estão fechados para não ver a grande diferença entre o Senhor Jesus da CCB do Brás e o Senhor Jesus Cristo das Escrituras Sagradas. Veja o que Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14 a 18. Só tem um meio do ministério da CCB do Brás e sua membresia abrir os olhos e se levantar de entre os mortos, se convertendo ao Senhor Jesus Cristo. Somente o Senhor Jesus Cristo pode curar esta cegueira do ministério da sua membresia da CCB do Brás, para eles entenderem que este Senhor Jesus que eles servem não é o Senhor Jesus Cristo das Escrituras Sagradas, que este Senhor Jesus é o Deus deste século. Este Senhor Jesus da CCB do Brás não permite que nenhum dos seus alienados rede o pé da CCB do Brás. Este Senhor Jesus
é muito rigoroso com os seus alienados. A doutrina do Senhor Jesus da CCB do Brás é esta: quem sair daqui para outro lugar perde a salvação e o direito de entrar no reino de Deus. Os irmãos e ouvintes não sabem que existe dois reinos. Um reino pertence ao Deus verdadeiro e o outro reino pertence ao Deus deste século, reconhecido pelo ministério da CCB do Brás como Senhor Jesus, o Deus deste século. Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 a 5: Deus quer que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade, porque há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. O Deus verdadeiro quer que todos os homens se salvem. O Deus deste século quer que todos os homens se perdam, para ir morar eternamente com Ele no lago de fogo ardente, onde reina as trevas. Já está preparado, como disse o Senhor Jesus Cristo em Mateus 25, 41. O Deus deste século sabe que não tem salvação para ele. Por isso ele quer levar toda esta raça humana, todas as multidões de almas, para morar com ele eternamente no lago de fogo ardente. Quando o Deus deste século foi expulso dos céus aqui para esta terra, os anjos de Deus disseram: ai da terra e dos seus habitantes. Apocalipse 12, 7 a 12. Foi precipitado na terra a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Foi precipitado na terra e os seus anjos foi precipitado com ele também. Então a missão do Deus deste século aqui na terra é enganar o máximo que ele puder, enganar as pessoas, para ele levar para o inferno de fogo ardente e morar com ele eternamente. O Deus deste século, para enganar os religiosos alienados a uma religião aqui na terra, ele se apresenta nas religiões com o nome de Jesus, ou Senhor Jesus. Se o Deus deste século não usasse o nome de Jesus, ou Senhor Jesus, os religiosos não tinham se enganado. O que faz os religiosos se enganarem é o nome de Jesus, ou Senhor Jesus. Deus, nestes últimos tempos, está revelando o segredo dos céus para os seus servos, os profetas aqui na terra, ou para os seus servos, os profetas da última hora. A nossa missão é revelar o verdadeiro Deus e a vida eterna, como disse João em 1 João 5, 19 a 21. Esta palavra, o mundo inteiro jaz no maligno, isso quer dizer que todas as religiões da terra jazem no maligno, porque não crê no Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então este Jesus e este Senhor Jesus das religiões não é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Faça uma comparação do Senhor Jesus Cristo, que João anunciava, para o Jesus ou o Senhor Jesus que as religiões anunciam. Vamos nomear duas religiões aqui na terra. Uma tem a sua sigla AD, a outra tem a sua sigla de CCB. Assembleia de Deus e Congregação Cristã no Brasil. A AD anuncia Jesus, a CCB anuncia o Senhor Jesus. A CCB criou um Deus exclusivamente só para ela. Somente para ela este Deus foi criado. Este Deus criado pela CCB não tem poder de salvar na AD. O Deus da CCB só salva na CCB. Quem quiser se salvar tem que vir para a CCB e aceitar o batismo da CCB. Por quê? O batismo realizado pela AD para o Deus da CCB não tem validade, é inválido. A AD considera o batismo realizado na CCB, mas a CCB não considera o batismo realizado na AD. O Deus da AD não é exclusivo como o Deus da CCB. O Deus da AD
é reconhecido somente como Jesus. O Deus da CCB é reconhecido como Senhor Jesus. Nenhuma destas duas igrejas não reconhece o verdadeiro Deus e a vida eterna, que é o Senhor Jesus Cristo. Não vou generalizar, mas nestas duas igrejas pouco se usa o nome do verdadeiro Deus, a vida eterna, que é o Senhor Jesus Cristo. Como João anunciava, João não anunciava Jesus e nem o Senhor Jesus. João anunciava o verdadeiro Deus e a vida eterna, Senhor Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Os irmãos da AD oram e ao terminar sua oração, eles agradecem em nome de Jesus e amém. A CCB, um pouco diferente. Os irmãos oram e ao terminar sua oração, eles agradecem em nome do Senhor Jesus e amém. Isso nos mostra que nenhuma dessas duas igrejas não reconhece o verdadeiro Deus e a vida eterna, que é o Senhor Jesus Cristo. Para você não ter dúvida de que o Deus destas duas religiões não é o verdadeiro Deus e a vida eterna, vamos para as Escrituras Sagradas. No Evangelho escreveu São João, capítulo 1, versículo 16 e 17. Como nós já falamos anteriormente, vamos repetir agora mais outra vez. Porque nós recebemos da plenitude de Deus graça sobre graça, porque a lei veio por meio de Moisés. A graça e a verdade veio por meio de Jesus Cristo. Em João 17, versículo 3, nos fala assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele a quem enviastes. Então, com base nas Escrituras Sagradas, o nome completo do verdadeiro Deus, do Filho de Deus enviado pelo Pai Celestial, não é somente Jesus e nem Senhor Jesus. É Senhor Jesus Cristo. Então essas duas igrejas reconhecem, um é Jesus e a outra reconhece como Senhor Jesus. Reconhece estas duas igrejas, a AD e a CCB. O nome completo do verdadeiro Deus e a vida eterna é reconhecido biblicamente como Senhor Jesus Cristo. Este é o nome completo do verdadeiro Deus, Senhor Jesus Cristo. Este é um segredo de Deus que só podia ser revelado nos finais dos tempos para os seus servos, os profetas, como disse o profeta Amós, capítulo 3, versículo 7. Certamente o Senhor não fará coisa alguma sem antes ter revelado aos seus servos, os profetas. Você talvez me pergunte, como Deus te revelou este segredo? E o nome completo do verdadeiro Deus, que não é somente Jesus e nem Senhor Jesus? Irmãos e ouvintes, para Deus me revelar este segredo do nome completo do Filho de Deus, o verdadeiro Deus, que é Senhor Jesus Cristo, Deus não me arrebatou aos céus, como tem arrebatado muitos, nem me mandou nenhum anjo para me revelar este segredo do nome completo do verdadeiro Deus, que não é somente Jesus e nem Senhor Jesus, mas sim Senhor Jesus Cristo. Vou revelar para os irmãos e ouvintes quem me revelou este segredo. Quem me revelou este segredo foi as Escrituras Sagradas. Quem me revelou este segredo que estava oculto, somente o Espírito Santo de Deus pode revelar este segredo, porque o Espírito Santo é o próprio Cristo. Quando você pronunciar o nome Senhor Jesus Cristo, você está pronunciando o nome Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos ouvir o que João diz na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 22. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Como é negar Cristo? Quando você vai pronunciar o nome do Filho de Deus e só pronuncia Jesus ou Senhor Jesus, você está negando o nome de Cristo. Você está negando a Cristo. Está se omitindo de pronunciar o nome de Cristo. João chamou de anticristo,
de mentirosos, aquele que nega que Jesus é o Cristo. Todos que discordar que o verdadeiro Deus, ou que o verdadeiro nome do Filho de Deus é Senhor Jesus Cristo, é anticristo. Vocês querem ter a revelação com base nas Escrituras Sagradas do nome verdadeiro do Filho de Deus? Veja 1 Coríntios capítulo 8, versículos 5 e 6. Pois ainda que haja muitos deuses, quer nos céus, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem nós vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual existimos e todas as coisas existem também por Ele. Mas entretanto, nem em todos há este conhecimento de que o nome do Filho de Deus não é somente Jesus e nem Senhor Jesus, mas sim Senhor Jesus Cristo. Será que este segredo já foi revelado aos irmãos da AD e da CCB sobre o nome completo do Filho de Deus? Este Jesus da AD e o Senhor Jesus da CCB é um ídolo para os seus fiéis. Para os irmãos e ouvintes entenderem que o Jesus da AD e o Senhor Jesus da CCB é um ídolo, leia 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1 a 7. 1 João capítulo 5, versículo 19 a 21. Por que João aconselha a se guardar dos ídolos? Porque o Deus das religiões é um ídolo, que se chama Jesus. Na AD é Jesus e na CCB é Senhor Jesus. Os líderes destas duas igrejas exigem dos seus fiéis que todas as vezes que vierem ou que forem à casa deste Deus, que eles adoram todos os dias, levem os seus sacrifícios, dízimos e ofertas. Este Jesus da AD ensina para os seus fiéis que quem não for fiel no sacrifício dos dízimos das ofertas do seu Deus, está roubando a Deus. O Senhor Jesus da CCB também exige dos seus fiéis o sacrifício das coletas. Todas as vezes que vierem à casa deste Deus, não venham com as mãos vazias. Tragam as suas coletas para o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus não sobrevive sem o seu dinheiro. O Jesus AD não sobrevive sem dinheiro. O Senhor Jesus da CCB não sobrevive também sem dinheiro. O nosso Deus, que não é um ídolo, não precisa do nosso dinheiro. Eu te pergunto para quem os líderes das igrejas católicas romanas pedem dinheiro? Para os ídolos. Para quem os líderes da AD pedem o dinheiro e as suas ofertas? Para o ídolo chamado Jesus. Para quem os líderes da CCB pedem coletas? Para o ídolo chamado Senhor Jesus. Eu te pergunto, os discípulos do Senhor Jesus Cristo pediam dinheiro para o Senhor Jesus Cristo? Usavam o nome do Senhor Jesus Cristo para arrecadarem dinheiro para a igreja de Deus? Usavam o nome de Jesus Cristo para arrecadarem milhões e milhões de dinheiro para a igreja? Irmãos e ouvintes, vejam nas redes sociais a AD de Sorocaba, em São Paulo, e a AD de Pernambuco. Tudo isso envolve o dinheiro pelo meio. Este mal terrível por causa do dinheiro está envolvendo todas as religiões da face da terra. Não tem nenhuma religião na terra que não esteja envolvida com dinheiro. Esta raiz maligna do amor ao dinheiro está em todas as religiões da face da terra. Para a vossa meditação, leiam primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 3 a 14. Eu estou procurando uma religião que não tenha o amor ao dinheiro, mas não existe na terra nenhuma religião que não ame o dinheiro.
O dinheiro é a raiz de todos os males que leva os homens a fazer tantas e tantas, ou fundarem tantas e tantas religiões na terra. Se não fosse o amor ao dinheiro, nenhum homem queria fundar uma religião aqui na terra para ele presidir. Qual é o fundador de uma igreja ou de uma religião que não é avarento? Ninguém funda uma religião aqui na terra com a intenção de salvar almas. O homem que disser que fundou uma religião aqui na terra com a intenção de salvar as almas é mais um mentiroso a enganar as pobres almas aqui na terra. E este homem está com o seu nome escrito nos livros das culpas ou das condenações. Porque no livro da vida não tem nome dos mentirosos e nem de enganadores. Confira na sua Bíblia, Apocalipse 20, versículo 11 a 15, Apocalipse 22, 15, Apocalipse 21, 8 e 27. Os irmãos e ouvintes já imaginaram quem são os cães do Apocalipse 22, 15? A resposta está em Isaías 56, 11. Quem são os cães do Apocalipse 22, 15? Alguém já tinha falado esta verdade para você? Esta verdade não se ouve nas religiões. Estas verdades se ouvem nas Escrituras Sagradas. Quer que o seu nome esteja escrito no livro da vida? Então obedeça às Escrituras Sagradas e tudo que o Senhor Jesus Cristo mandar você fazer. O Senhor Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O Senhor Jesus da CCB também não pode escrever o teu nome no livro da vida. O Jesus da AD também não pode escrever o teu nome no livro da vida. Só quem pode tirar o teu nome do livro das culpas e escrever no livro da vida é o Senhor Jesus Cristo. Você foi enganado até hoje pelo Deus deste século. O Senhor Jesus Cristo te diz hoje: conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Se o Filho de Deus se te libertar, sereis verdadeiramente livres, conforme João 8, 32 e 36. A verdade nua e crua que vocês estão acabando de ouvir é esta, da boca do atalaia da última hora. Estamos anunciando o Senhor Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. Eu sei que muitos religiosos vão me chamar de herege, falso profeta, enganador, mentiroso. O grande dia se aproxima e está bem perto, para vocês saberem quem é o herege, quem é o falso profeta e quem é o mentiroso. Hoje é um dia aceitável. Com quem vocês vão ficar? Com o Jesus da AD, com o Senhor Jesus da CCB ou com o Senhor Jesus Cristo das Escrituras Sagradas? Vocês estão ouvindo um porta-voz de Deus na terra. Antes de tocar a última trombeta, depois que a última trombeta tocar, o tempo da graça passou, hoje vocês estão ouvindo o toque da trombeta do atalaia de Deus. Esta é a voz que clama no deserto, como a voz de João Batista naquele tempo. Arrependei-vos dos vossos pecados, arrependei-vos das vossas incredulidades. Isso é uma incredulidade, deixar de crer no Senhor Jesus Cristo para crer no Deus deste século, que é reconhecido pelos religiosos de Jesus ou Senhor Jesus. Vamos ouvir o que o anjo do Senhor Jesus Cristo disse e ficou escrito para todas as gerações até a consumação dos séculos. Apocalipse 18, 1 a 5. Em diante. Diante dos acontecimentos que nós ouvimos nas redes sociais, que todos os escândalos envolvem dinheiro, envolvem bens materiais, envolve ganância e avareza, envolve injustiça com os pequeninos, envolve religião e lideranças.
Quando nós ouvimos o anjo do Senhor Jesus Cristo dizer: sai dela, povo meu, para não ser participante dos seus pecados, porque os seus pecados subiram até os céus, disse o anjo do Senhor Jesus Cristo. E Deus se lembrou das iniquidades dela. De onde Deus quer tirar o seu povo? Do meio das religiões. Porque Deus quer tirar o povo do meio das religiões. Porque as religiões estão cheirando mal nas narinas de Deus e de seu Filho Jesus Cristo. As maiores escolas de aulas de mentirosos na Terra é nas religiões. Os líderes são os professores e a membresia são os seus alunos. E destas religiões é que tem se levantado mentirosos, mestres. O profeta Ezequiel disse: tal mãe, tal filha. Isso falando com respeito à Babilônia, a antiga Babilônia. Eis que todo o que usa de provérbio usará contra ti destes provérbios. Tal mãe, tal filha. Ezequiel 16, 44. Vamos usar este provérbio, tal mãe, tal filha, para a Babilônia do Apocalipse, capítulo 17, capítulo 18. Esta Babilônia do Apocalipse se refere à Igreja Católica Romana, a grande mãe das prostituições da terra e das abominações da terra. Capítulo 17 de Apocalipse mostra a grande prostituta, a mãe das abominações religiosas da terra. No capítulo 18 mostra a queda desta grande Babilônia, ou desta grande prostituta. Agora vamos usar o provérbio de Ezequiel 16:44, tal mãe, tal filha, Babilônia e suas filhas. Babilônia, a Igreja Católica Romana, as filhas, todas as religiões da terra, que são filhas de Babilônia. No capítulo 18 do Apocalipse, o Senhor Jesus Cristo manda o anjo bradar a voz, dizendo: sai dela, povo meu, para não serem queimados com Babilônia, porque o pecado de Babilônia subiu até os céus, e Deus vai queimar Babilônia e suas filhas, porque tal mãe, tal filha. Babilônia é prostituta, porque se prostituiu com os ídolos. As filhas se prostituiu com Mamon. Quem não sabe quem é Mamon? Mamon é dinheiro. Vamos para as Escrituras Sagradas, que o próprio Jesus Cristo fala quem é Mamon. Lucas 16, 13 a 15. Aqui quem está falando não é Jesus e nem o Senhor Jesus das religiões. Aqui quem está falando é o Senhor Jesus Cristo das Escrituras Sagradas, o Filho do Deus vivo. Ninguém pode servir a dois senhores, disse o Senhor Jesus Cristo, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro, que é Mamon. Ou seja, não podeis servir a Deus e às riquezas deste mundo. Será que os líderes religiosos têm conhecimento destas palavras do Senhor Jesus Cristo? Será que os líderes religiosos não servem ao dinheiro? Não amam ao dinheiro? Não são avarentos como os fariseus? Todas as religiões estão de comum acordo com o ecumenismo, que a união de todas as religiões da terra vai ser a solução para um ecumenismo global. Chegou o tempo das filhas voltarem para a casa da mãe. Tal mãe, tal filha. A mãe se prostituiu com os ídolos, as filhas se prostituíram com Mamon. Vamos comparar Apocalipse 18:4 com João 10:4. Em Apocalipse 18:4, o Senhor Jesus Cristo manda sair para fora, sair do meio deles. João 10:4. Depois que saírem para fora das religiões, todas as que lhe pertencem, agora o Senhor Jesus Cristo vai adiante delas.
das suas ovelhas que saírem das religiões, guardando para o seu inimigo não tocar nelas, e vai guiando elas para o seu aprisco. As suas ovelhas o seguem porque conhecem a voz do bom pastor. Quando alguém ouve a voz do bom pastor, obedece a sua voz e sai do meio deles e se separa para não ser participante da condenação de Babilônia e suas filhas. Vamos ouvir os conselhos do apóstolo Paulo, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14 a 18. Faça uma conexão de Apocalipse 18:4, João 10:4, 2 Coríntios 6, 14 a 18. Porque o Senhor Jesus Cristo manda sair do meio das religiões, ou sair do meio deles, porque o jugo das religiões não é igual ao jugo do Senhor Jesus Cristo. Mateus 11, 25 a 30. Dá para se conciliar o jugo do Senhor Jesus Cristo com o jugo dos pastores das religiões? Dá para se conciliar o jugo do Senhor Jesus Cristo com o jugo dos anciãos da CCB do Brás? Irmãos e ouvintes, vocês talvez digam que é uma heresia aconselhar os irmãos a saírem das religiões. Se aconselhar os irmãos a sair das religiões for heresias, então as Escrituras Sagradas nos ensinam heresias? Não há como conciliar o Jesus ou o Senhor Jesus das religiões com o Senhor Jesus Cristo das Escrituras Sagradas. O jugo do Senhor Jesus Cristo é suave e leve. Todos podem carregar o jugo do Senhor Jesus Cristo. O jugo dos líderes religiosos é muito pesado. E tem muitos que não estão podendo carregar este jugo das religiões por conta do peso, que é insuportável. Então, a palavra que vem do trono da graça de Deus hoje é: sai do meio deles, povo meu, separai-vos, diz o Senhor Todo-Poderoso. Apocalipse 18:4, 2 Coríntios 6, 17, 18. Irmãos e ouvintes, como atalaia de Deus e de seu Filho Jesus Cristo, estamos revelando todas as verdades das Escrituras Sagradas para os irmãos, que estava oculto para os líderes religiosos até hoje. O Deus deste século cega os entendimentos dos líderes religiosos para eles não entenderem as Escrituras Sagradas nos seus originais. Será que um líder religioso tem capacidade de entender as Escrituras Sagradas nos seus originais? Os líderes religiosos só vão entender as Escrituras Sagradas nos seus originais quando eles se converterem ao Senhor Jesus Cristo. Quando os líderes religiosos se converterem ao Senhor Jesus Cristo, aí o véu da lei de Moisés será tirado. 2 Coríntios 3, 14 a 18. Nós tomamos como base duas igrejas, AD e CCB, mas o recado de Deus é para todas as igrejas da face da terra. As duas igrejas que vai entrar no jugo de Deus é a AD e a CCB. Essas duas igrejas são as duas igrejas a primeiro a entrar no juízo de Deus. Porque essas duas igrejas são as primeiras a entrar no juízo de Deus? Porque elas estão brincando com o Espírito Santo. E esta brincadeira com o Espírito Santo nas igrejas não agrada a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo. Sai vós do meio deste povo que brinca com o Espírito Santo, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ora, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemos de toda a imundícia da carne e do Espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Ai de mim se eu não disser a verdade que eu ouvi, ai de mim se eu me calar com Deus me manda falar. Estamos limpos do sangue de todos que ouviram esta mensagem não deu crédito. Então este é o conselho, esta é a palavra. Deus em Cristo seja louvado. Amém.